Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui é Thiago Garcia falando com vocês sobre mobilidade elétrica. E podemos dizer que é mais um episódio do Mentiram para você sobre o carro elétrico? Acho que sim, porque tem muitas coisas sobre esse assunto que vocês vão entender, tá? E qual que é a discussão do dia? A diretriz publicada pela Liga Bom em relação às vagas de carregamento de veículos elétricos em condomínios residenciais que eles apelidaram de SAV. Bem, para começar, vamos lá. O SAV, que é uma tradução do EVSE, né? Que em inglês é Electric Vehicle Station. Eu não lembro o que é agora. Mas, em resumo, é a sigla para o carregador de veículo elétrico. Tá? E aí eles colocaram para o português como a sigla SAV para definir, na verdade, a vaga de carregamento. E não necessariamente é isso. Tá? Bem, agora que você sabe o que significa o SAV para Liga Bom, vamos relembrar como tudo isso aconteceu. Inicialmente, surgiu uma publicação da Folha de São Paulo, que ela foi compartilhada por diversos administradoras de condomínios, síndicos e tudo mais, falando que o Corpo de Bombeiros de São Paulo iria publicar uma instrução técnica, uma normativa sobre a regulamentação do uso das vagas de carregamento, principalmente em condomínios residenciais. E por que essa discussão surgiu? Andando um pouquinho mais para frente, já em abril de 2024, foi publicada realmente essa norma, que na verdade não era uma norma, era somente uma ideia, um parecer técnico inicial, tá? E eles fizeram de uma forma muito positiva para nós, que foi como audiência pública, ou seja, para consulta à sociedade, em vez de meter a instrução técnica lá. E isso foi bom para que nós tivéssemos tempo de reação e discussão, porque esse parecer técnico inicial, por incrível que pareça, era muito pior do que foi colocado agora. Era péssimo, péssimo, péssimo. Se você acha que tá ruim, antes era bem pior. Continha questão de distanciamento, parede corta-fogo, exaustão forçada, ou seja, algo bizarro, tá? Mas ok. E aí, conforme foi aberto as agendas, tivemos a oportunidade de conversar com o Corpo de Bombeiros, e nisso foi dito que, no caso, quando eu tive essa reunião com eles, que essa discussão foi trazida pela construção civil, pelas empresas que constroem prédios em São Paulo, por conta de uma lei municipal que existe, que todo novo empreendimento em São Paulo, seja residencial ou corporativo, desde que não seja de cunho social, como CDHU e Coab, são obrigados a terem infraestrutura de carregamento de consumo individualizado. E aí eles quiseram provocar alguma coisa que poderia ser considerada impeditivo para a aplicação da lei. Tá? E aí o Corpo de Bombeiros decidiu estudar o tema. Só que qual que foi o problema aí na questão de estudo? Bem, isso eu observei conversando, inclusive, com uns bombeiros em questão, né? Não se tinha conhecimento sobre o veículo elétrico em si, tá? Pouco conhecimento. Isso daí não é demérito para ninguém. Você tem que aprender antes de falar que sabe. Então, ninguém sabe nascendo. Eu não sabia nascendo e muita coisa que eu não sei até hoje, tá? Mas o fato é que não sabiam. E estava se discutindo uma coisa sobre algo que não sabia. E foram pesquisar com quem? Com quem entende de carro elétrico? Não. O primeiro parecer técnico foi desenvolvido junto com quem vende equipamento.
combate a incêndio, de proteção. Ou seja, foram perguntar para quem tem interesse em ganhar dinheiro com o assunto, né? Onde tinha-se até discussão que aumenta-se o risco de incêndio do carro elétrico quando ele está carregando. Gente, como que você aumenta o risco quando está carregando se é natural a recarga em si para o veículo? Dizia-se que gerava-se um estresse à bateria. Gente, uma bateria feita para ser carregada, tanto que a vida útil dela é medida em vezes que ela é carregada. Se ela tem uma vida útil medida em 4.000 vezes que carrega, por que uma vez? Então é isso. E aí começou essa discussão, tá? Então só tentando contextualizar para vocês como começou tudo isso. E aí teve diversas conversas, audiências públicas, eventos, intercâmbio, veio gente de fora, foi gente daqui para fora e tava tudo pacificado. O que tinha sido pacificado? Desde o início foi aberto, foi bem às claras, que o Corpo de Bombeiros ele queria trazer uma questão, né, que já para eles era algo há muito tempo discutido, e eles queriam fazer com que isso acontecesse. Que a mesma exigência de segurança para as garagens corporativas fossem colocadas nas garagens residenciais, que é sistemas de sprinklers e detecção de fumaça. Isso eu acho bom, na verdade. Eu moro num prédio, eu gostaria que tivesse a segurança do meu prédio, tá? E aí eles acharam a oportunidade de colocar essa pauta em questão. Mas foi comprovado com diversos estudos. Não adianta falar que veio da cabeça do Thiago, que veio da cabeça de usuários de veículos elétricos, porque não. Tem muitos estudos que foram, inclusive, apresentados durante a audiência pública para todo mundo assistir, tá? Que o veículo elétrico não traz maior risco, pelo contrário, ele traz um risco menor, 61 vezes menos que um veículo a combustão, tá? Que o principal momento, que das poucas vezes que aconteceram incêndios, não foram durante o carregamento, tá? E que também é mentira que o veículo elétrico emite mais calor, mais energia que um veículo moderno, ou seja, o que esse cheio de plástico atualmente, tá? Então você tem uma menor chance, tá? Um menor risco ou semelhante, pelo menos, no caso do incêndio. E aí veio a última questão, e nós não saberíamos como combater. Cara, tem tantos países que já fazem isso, quando acontece e são muito bem sucedidos, não posso dizer que a técnica não existe, ok? E aí, para vocês terem noção como não faz sentido mesmo essa determinação, esse texto, essa diretriz, eu vou trazer para vocês um vídeo que inclusive a própria Bravey publicou nas suas redes sociais, vindo de uma das maiores vozes da mobilidade elétrica, das pessoas mais experientes, pela Associação Norueguesa de Mobilidade Elétrica. E ela falando um pouco de como que é a questão da garagem em um local onde 97% dos novos carros vendidos já são elétricos. Como que eles lidam com isso? Dear friends at Bravey and all electric car enthusiasts in Brazil, we are deeply concerned by the news of new fire regulations in Sao Paulo, which appears to be based on myths surrounding electric cars and fire risk. In Norway, over 90% of all new cars sold are fully electric, and they make up 30% of all cars on the road. Yet fires involving electric cars are extremely rare. In fact, statistics prove they catch fire far less than fossil fuel cars. I'm standing here in a parking garage in Oslo with numerous charging points. Directly above me are multiple floors with shops and apartments. In Norway, this is completely normal and safe.
In fact, we have policies that encourage buildings to install chargers in their garages. Regulations here require the same fire precautions in all garages, regardless of whether cars are electric or not. We do not differentiate between electric and fossil fuel cars when it comes to fire safety. My appeal is, please base your regulations on facts, not fear. Regulators in Sao Paulo, I would like to warmly invite you to visit Norway and see for yourself how electric cars are integrated into everyday life, safely and successfully. Mas aí foi muito bem trabalhado tudo isso, junto com todas as associações interessadas no assunto, a Bravei, a BVE, Sinduscom, institutos, faculdades, então muita gente participou disso. E chegou-se num consenso que eu vou abrir para vocês o que foi proposto inicialmente e estava todo mundo de acordo, ou a maior parte. Que seria exigido para as novas edificações, ou seja, para os próximos condomínios, independente da existência de um carregador de veículo elétrico, ou seja, independente de SAV, tá? Independente. Para todos os prédios novos, independente. A existência do mesmo sistema de segurança contra incêndio que tem nos prédios corporativos. Sprinklers, detecção de fumaça, em alguns casos exaustão. Então, poxa, legal, pacificado, vai trazer segurança para todo mundo e ninguém vai ser penalizado por isso dos prédios já existentes. Pronto, perfeito, estava pronto ali para ser assinado em junho. Essa data já estava sendo esperada por todo mundo para acabar com essa discussão. Só que isso não foi assinado em junho. Só fazendo adendo, as regras seriam para os novos edifícios, mas também isso não excluiria que os edifícios já existentes que instalassem carregador de veículos elétricos deveriam cumprir as normas já existentes também, que já são satisfatórias para a instalação com segurança. Então não seria feito de qualquer forma, seria exigida a apresentação de RT por um profissional, do caso um profissional certificado, ou equipamentos também certificados. Então não seria qualquer coisa lançada e aceita, não, teria uma garantia de segurança, só não teria discriminação. E aí começou um imbróglio. E a Bravei, ela foi excluída de algumas discussões, tá? A associação dos usuários, ou seja, dos proprietários, os maiores interessados no assunto, foi totalmente excluída. Lógico que nós temos também associados que fazem parte de outros grupos e também temos amigos desses outros grupos e nós recebemos as informações através disso. Ou seja, oficialmente nós somos excluídos, não sabemos por quê, talvez porque eles sabiam que iam trazer alguma coisa negativa e a gente não ficaria calado. E aí, um dia antes de ser divulgado isso, a Bravei trouxe a nota dela, expondo o problema. E agora eu vou mostrar para vocês qual é o problema. Tá, então agora falando um pouquinho da diretriz que foi apresentada pela Ligabom, tá? E só falando quem é a Ligabom um pouco, antes de entrar na diretriz, tá? A Ligabom, ela é meio que uma associação dos corpos de bombeiros de todo o Brasil. Então, entenda, antes de mais nada, ela é uma associação política, formada por técnicos, mas política. É ruim? Não. A Bravei é uma associação também política. A BVE, de certa forma, é uma associação política também. Nós fazemos política, tá? Mas é importante deixar bem claro que existe política também nessa relação da Ligabom, tá? Então vamos lá. Diretriz que fala sobre a destinação às garagens locais com sistemas de alimentação de veículos elétricos.
o SAV. Lembrando, eles trazem premissas tanto para novos quanto os velhos edifícios, existentes e não existentes. No caso, essa regra é exclusivamente para edifícios que tenham os carregadores, o bendito SAV, tá? Então, ele não está trazendo segurança para todos os edifícios, somente para aqueles que colocarem carregadores, ok? Nesse caso, já começa a discriminação, já começa o preconceito, quer dizer que os edifícios que não tiverem carregadores de veículos elétricos, o bendito SAV, eles vão poder manter o mesmo nível de insegurança que já existe? Não vai evoluir? Quer dizer que não vai ser exigido um sistema de segurança mais evoluído para esses prédios que não tenham carregadores? Não faz sentido. Então tá, mas ok, beleza. E aí eles falam da responsabilidade, das normas que devem ser seguidos. Eles falam que assim, precisa prever ponto de desligamento manual das estações a não mais de 5 metros da entrada principal ou da entrada da garagem ou das escadas de acesso. Prever ponto de desligamento manual também de todas as estações, também na mesma distância. Garantir o corte de energia entre os módulos de recarga e a rede elétrica. Módulo de recarga. Vamos começar. O que é um módulo de recarga? Possuir sinalização do ponto de recarga, respectivo ponto de desligamento, identificar disjuntor correspondente a cada ponto de recarga. Isso daí é fácil. Para edificações que possuem apenas uma rota de saída de emergência, deve manter o afastamento de no mínimo 5 metros. 5 metros do quê? Da saída? A distância necessária deve adotar como referência o perímetro de demarcação da vaga. Então a vaga tem que estar a 5 metros da saída de emergência. E aí vamos entrar para regras para garagens de áreas externas. Isso aqui é a área interna, agora a área externa. Deverão manter as mesmas exigências do item acima, o 3.1. Afastamento em relação aos riscos específicos como área de liquefeitos ignitários, gás liquefeito, de petróleo. Então, a parte de gás. Para garagens externas são emitidos SAVs tipo 1 e 2, desde que o responsável técnico faça o gerenciamento de risco. O que é tipo 1 e 2? Caso seja adotadas modalidades 4.3, o responsável técnico deverá prever a proteção de intempéries, objetivando a proteção do equipamento. Ou seja, tem que considerar um equipamento que seja prova d'água, prova de chuva, poeira. Tudo bem, IP65, alguma coisa assim. Edificações novas com exigência de projeto técnico, regras para garagem e ocupações com garagem. Por quê? Tem garagem que não tem exigência de projeto técnico? Edificações existentes, aí vem o problema. Chuveiros automáticos com malha de tubulação interligado ao sistema de hidrantes. Prever sistemas de detecção de incêndio. Proteção onde houver ocupações de garagens dimensionadas conforme instrução técnica pertinente. Gerenciamento de risco. Instalação elétrica de acordo com o previsto no item 3 da diretriz. 6.1. As edificações existentes que já possuam um sistema de chuveiros automático tipo ordinário 1 nas áreas da garagem, não haverá necessidade de adaptação. Lógico, já tem. Aí vem o prazo. Essa diretriz entra em vigor em 180 dias a contar da data da publicação. Para as edificações existentes, cada ente federativo estabelecerá o prazo para adequação nas medidas de segurança. Então vamos lá. Primeira coisa que é importante deixar bem claro. Essa diretriz, ela não é uma norma. Ela é uma orientação, um direcionamento que a Liga Bom estabelece para os corpos de bombeiros dos 26 estados e Distrito Federal. Ou seja, não vale nada normativamente. Serve como embasamento para os estados seguirem a mesma regra. Porque, olha, nós discutimos e chegamos a essa conclusão. Mas até que cada estado publique sua norma, não muda nada. Isso é importante você saber, tá?
E vamos lá aqui, contrário da data prevista, item, exceto nos tocantes às instalações elétricas, de acordo com o previsto no item 3, para diretrizes devem ser implementadas de imediato após a vigência dos 180 dias. Durante o período de 180 dias, que trata vistorias de licenciamento onde forem constatada garagem onde haja sistema de alimentação de veículos, poderão ser aprovados com observações para adequação e instalação dos sistemas necessários, conforme item 3. Gente, deixa eu parar aqui um pouquinho para respirar. Então, vamos lá. Vamos para a questão das vagas de carregamento ou SAVs nos edifícios já construídos. Você vai ter um custo muito superior para instalar pelo menos um carregador. Porque vai exigir que você coloque sprinklers e detecção de fumaça, não somente na vaga de carregamento, que já é ruim, já é péssimo, mas em todo o estacionamento. Todo o estacionamento, de acordo com essa diretriz. E lembrando, não quer dizer que ela tenha que ser seguida pelos estados. Mas se for, é isso que eles vão exigir. Você mora num prédio que tem 4 subsolos. Você coloca um único carregador na sua vaga privativa. Você vai ter que arcar com a instalação dos sprinklers para todos os 4 andares? Detecção de fumaça para todos os 4 andares por causa de um carregador? E aí eu te pergunto, você está instalando e o que já instalou? Vai ter que pagar? Ou o condomínio vai arcar com isso? Ou vai ter que desligar o carregador? Um carregador que foi aprovado, seguido as normas vigentes da época e com custo. Ou seja, se a pessoa arcou com a instalação do próprio equipamento ou o próprio condomínio arcou, não importa, teve um custo, foi colocado conforme as normas, e agora? O que vai ser desse equipamento? Vai ter que ser retirado. É isso. Dezenas de milhares de carros elétricos já rodando. Se formos somar aos híbridos plug-in, já passa de centenas de milhares. Quantos carregadores desses já não foram instalados? Quantos condomínios já não tem? O que vai ser feito disso? O que vai ser feito do usuário que já estava habituado com isso? Vai ser obrigado a carregar fora de casa. Entendeu? Ele fez o investimento. Quem vai arcar com isso? Quem vai arcar com os processos judiciais? E aí, na discussão dos grupos sobre o assunto, no grupo de audiência pública, eu questionei várias vezes isso e ninguém sequer falou nada de quem vai ser a responsabilidade por arcar por esses sistemas ou quem vai arcar com custo de com investimento feito. Ninguém se pronuncia, porque não tem a resposta. Uma das coisas também que não tiveram respostas é quem é o pai ou a mãe do texto atual da diretriz da Liga Bom. Por quê? Se tudo estava ajustado, tudo estava acertado, chegou-se a uma reflexão. Por que mudou? Quem mudou? Com qual objetivo? Entendeu? Quem assume que fez esse texto? E mais interessante, ou no caso mais suspeito, é que percebe-se quem produziu esse texto pouco entende de mobilidade elétrica. Porque vou te falar bem claro. Várias pessoas me procuraram com a dúvida de como interpretar. Logo, se existe dúvida de como interpretar esse texto, como aplicá-lo, é porque ele não está claro e objetivo. Confuso é um adjetivo mais adequado para ele, está confuso. E não tem muito nexo na prática.
não é tão praticável. E aí, a minha resposta para essa pessoa é: não tente interpretar uma coisa que não é interpretável. Entendeu? Um texto falho desse não tem como ser interpretado. Então eu não tenho que perder tempo interpretando ele, entendendo como aplicá-lo. Entendeu? Então, mas a questão é, foi feito por alguém. Com qual objetivo? Ah, mas acontece que teve mudança na definição da vaga. Isso que foi alegado. Essa proteção toda para a garagem inteira é porque eles dividem a garagem sem abastecimento ou com abastecimento. E um carregador de veículo elétrico nada mais é que um abastecimento, uma alimentação de um veículo elétrico. Logo, eles estão equiparando um carregador de 7 kW, são 32 amperes apenas, a uma bomba de combustível. Eles estão equiparando um carregador de 7 kW a um armazenamento de combustível. Essa é a alegação para considerar uma garagem com carregador de veículo elétrico tão perigoso quanto se você tivesse uma bomba de combustível dentro do seu prédio. Vamos lembrar, eu não tenho nada contra a questão de um carro a combustão. Eu tive a minha escolha, tenho claros benefícios que isso me traz, mas eu não vou proibir uma pessoa de ter um carro a combustão. Por que eu não tenho o abastecimento dele? Porque são líquidos inflamáveis, voláteis, esse é o motivo. Tanto que, se você for pegar o gerador do prédio, ele está todo numa área restrita com proteções. Entendeu? Agora, se você pega um carregador de veículo elétrico, o que ele nada mais é que uma tomada. Então, se eu colocar um equipamento, qualquer que seja, elétrico, como por exemplo, talvez um aspirador de pó, um calibrador de pneus, ele vai ter que ser equiparado também, um carregador, talvez uma potência semelhante. Entendeu? É isso, gente. Então, essa é a minha forma de talvez resumir todo esse imbróglio para vocês. E o que eu afirmo é: ainda não acabou. Porque, tirando o estado do Amazonas, que publicou a instrução técnica dele antes da Ligabom trazer essa diretriz, e o estado de Goiás e Alagoas, que voltaram atrás, suspenderam, nenhum dos outros estados tem nenhuma norma acerca disso. Ou seja, tudo está como antes. Se você quiser hoje instalar um carregador no seu condomínio, fala para o teu síndico: não existe norma que me proíba ou exija qualquer segurança adicional. Existe uma diretriz que ainda não foi seguida pelo meu estado. Exceto se você for do Amazonas. Tá? Então é isso, galera. Peço para vocês, mais do que nunca, compartilhem esse vídeo, porque o que não falta é gente desinformada sobre o assunto, tá bom? Também não se esquece de comentar. E curtir, por favor. Valeu, galera. Até mais.